Dando continuidade ao projeto de resíduos sólidos, o nosso grupo ficou responsável pelo consórcio de integração dos municípios do Pagil, denominado Simpagil, no estado do Pernambuco. Então, o primeiro tópico apresentado, os dados da população. Começando com o município de Afogados da Ingazeira. Todos os municípios, e aqui é importante destacar que terão como T0, respectivamente, o ano de 2000, T1 2010 e T2 de 2022. Assim sendo, no município de Afogados da Ingazeira, a população respectiva P0 de 32.922 habitantes, P1 com 35.088 e P2 com 40.241. Referente a Brejinho, a população respectiva AP0 de 7.778 e P1 e P2 sendo 7.307 e 7.720. Além disso, o município de Calumbi, com população de P0 de 7.079, P1 e P2 com 5.648 e P2 com 5.228, e aqui teve um decréscimo populacional. Além disso, no município de Carnaíba, com P0 referente a 17.696, P1 e P2 referente a 18.574 e 18.644. O município de Flores, com uma população respectiva P0 de 21.810 habitantes e P1 e P2 seguindo por 20.823 e 20.347, respectivamente, P1 e P2, e dando um segmento a um decréscimo populacional também no município. Seguindo pelo município de Ingazeira, sendo P0 a população de 4.496, a população P1 em 2010 de 4.567 e, posteriormente, em P2, 4.765. No município de Itapetim, a população inicial estimada em 14.766, a população P1 em 2010 de 13.881 e a população P2 de 13.701 habitantes. Quixaba, sendo a população inicial 6.855, P1 em 2010 com 6.739 e P2 com 6.554. No município Santa Cruz da Baixa Verde, a população P0 estimada em 10.893, em 2010 com 11.567 e em 2022 com 11.768. Em Santa Terezinha, população P0, e aqui a gente fez essa alteração, né, devido à falta de dados, no ano T0, que seria 1991, e T0 em São José do Egito também em 1991. Então, a população estimada primária em Santa Terezinha, né, a população inicial seria de 10.304, P1 em 2000 com 10.251 e P2 em 2022 com 10.244. Seguido de São José do Egito, também, que o P0, como eu disse anteriormente, foi em 1991, com população inicial estimada em 28.676, P1 em 2000, com população estimada em 29.468, e P2 com população estimada em 31.004 habitantes. Seguida pelo município de Serra Talhada, em 2000 com P0 de 70.000 habitantes, 912. 2010, a população estimada de 79.232 e em 2022 a população estimada seria de 92.228. Sendo esse o município, então, com maior população estimada entre todos os participantes do consórcio em si. Por fim, então, o município de Solidão, com população inicial em 2010 de 5.210 habitantes e, posteriormente, P1 em 2010 com 5.532 e, em 2022, 5.744 habitantes. Referente à obtenção dos dados populacionais desses 13 municípios participantes do consórcio, eles foram elaborados através de projeção aritmética, projeção geométrica,
taxa decrescente de crescimento e crescimento logístico. Entretanto, para posteriores cálculos, foi considerado apenas o crescimento logístico. Referente ao próximo tópico abordado, o consumo per capita, foram calculados também para os 13 municípios a massa coletada e a massa coletada per capita, sendo que o município de Quixaba conta com a menor massa coletada, de 460 toneladas, e, posteriormente, a menor massa coletada per capita também, com um índice de 0,07 aproximadamente. Em contrapartida, o município de Serra Talhada conta com a maior massa coletada, de 17.660 toneladas, e maior massa coletada per capita também, com um índice aproximadamente de 0,1857. Para cada município, também houve o cálculo da quantidade anual, que seria em toneladas por ano, dada pela população pelo índice per capita. Nesse sentido, também a massa coletada per capita foi dada pelas toneladas coletadas pela projeção populacional. Referente à quantidade acumulada anual, também houve essa obtenção de dados para cada município. O município de Serra Talhada também registrou aí a maior quantidade acumulada anual, sendo de 512.809 toneladas por ano, e posteriormente o município de Quixaba também com a menor quantidade acumulada anual, dada aí por 10.237 toneladas ao ano. Agora que a gente já tem o estudo da população e a contribuição per capita, né, dos indivíduos, que é 0,42 quilos de lixo por habitante ao dia, a gente consegue começar o dimensionamento do aterro. Então, a gente calculou que a nossa massa de lixo gerada diariamente é de 195 toneladas. Isso equivale a um volume diário de lixo de 280 metros cúbicos. E pensando no horizonte do projeto, que é para próximos 20 anos, nós projetamos que o volume acumulado gerado será um pouco mais de 2 milhões de metros cúbicos de resíduo. E aí a gente soma isso aos 20% necessários para a argila de cobertura, então a gente vai precisar de um volume total do aterro estabilizado de mais de 2,4 milhões de metros cúbicos. Para estruturar isso, a gente definiu alguns outros parâmetros, né, algumas outras dimensões necessárias para o aterro, como a altura útil de 5 metros, os taludes laterais na proporção de 1:1 e uma trincheira com comprimento total adotando de 1.000 metros para garantir a operação. Então, esses são os dados iniciais para o dimensionamento do nosso aterro. Dando continuidade à parte do aterro, nesse slide nós apresentamos a estimativa da área física necessária e a quantidade total de material de cobertura. A área superficial total que será ocupada pela trincheira do aterro é de 510.000 metros quadrados, o que corresponde a 51 hectares de terra. Além disso, calculamos o volume total de argila que será gasto, para fazer a cobertura, e chegamos a um total de 714.800 metros cúbicos de argila. E esses dados, eles são muito importantes e fundamentais justamente para o planejamento territorial e logístico do consórcio, porque então a gente precisa dessa área de 51 hectares. Então é um estudo muito importante também para a gente conseguir chegar ao tamanho do aterro desse consórcio. Além do aterro, o projeto também foca na valorização de resíduos através da compostagem da fração orgânica. Então, estimamos uma quantidade de matéria orgânica de mais de 117 toneladas. Para processar esse material, dimensionamos uma leira de compostagem com 1,5 metros de altura e 2,5 metros de largura, resultando em um comprimento de leira dotado de 80 metros. E para acomodar esse processo, projetamos o pátio de compostagem. A área total ocupada apenas pela leira e pela folga de reviramento é de 400 metros quadrados. Considerando que o período completo de compostagem leva 120 dias,
e adicionando uma margem de 10% para a área de circulação de máquinas e operários, o nosso pátio de compostagem ele vai precisar de uma área total de 52.800 metros quadrados. Isso para a compostagem. Agora entrando no cálculo da potência, nesse slide nós mostramos como a geração de resíduos do consórcio vai crescer ano a ano e como podemos transformar isso em energia através do biogás da digestão anaeróbia. Como vocês podem ver na tabela, a quantidade anual coletada de resíduos sólidos urbanos começa em pouco mais de 47 mil toneladas em 2026 e vai subindo progressivamente até atingir quase 106 mil toneladas em 2046. Acompanhando esse crescimento, a vazão de metano por ano salta de zero no início para mais de 7,2 milhões de metros cúbicos de metano no último ano da projeção, que é 2046. Isso representa uma massa de quase 4,848 toneladas de metano, que ao invés de irem para a atmosfera, serão capturados e gerando uma potência elétrica que começa pequena e atinge o pico de 1.535 kW, ou seja, cerca de 1,54 megawatts em 2046. Para chegarmos naqueles números de geração de energia que acabei de mostrar, nós aplicamos essa fórmula técnica de potência elétrica, adotando critérios bem realistas de mercado, considerando o poder calorífico do metano, que é de 35 milhões e 580 mil joules por metro cúbico. Também adotamos uma eficiência de coleta do biogás no sistema de 75% e uma eficiência na turbina ou do motor de 25% para a conversão mecânica e elétrica. A fórmula basicamente divide toda a energia gerada pela vazão anual de metano pelos segundos do ano para nos dar a potência contínua em 1 watts. Isso prova a viabilidade técnica de transformar o problema do lixo em uma solução energética sustentável para a região. Para dar suporte à nossa análise, nós utilizamos o modelo WRM, que significa Waste Reduction Model. Essa é uma ferramenta computacional desenvolvida pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e o grande objetivo de trazer essa metodologia para o projeto é calcular e comparar o impacto ambiental e econômico de diferentes práticas de gestão de resíduos. Então, esse modelo faz, na prática, ele nos dá métricas precisas sobre a economia de energia e a redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, a seguir vão ser apresentados como foi aplicado essa metodologia. Para a elaboração dos resultados no modelo WRM, foram usadas planilhas bases e foram realizadas 3 simulações nesse modelo, para geração e gerenciamento de resíduos. A gente avaliou as emissões totais em toneladas métricas de carbono equivalente, o MTCE, as toneladas métricas de CO2 equivalente, o MTCO2e, e a alteração no uso energético em milhões de BTU. Na primeira simulação, a gente vai ter o cenário base, com uma composição gravimétrica média nacional. Nós vamos ter emissões na linha de base de aproximadamente 2,93 milhões de MTCO2 equivalente. Na simulação 2, nós vamos estipular metas moderadas de reciclagem. Então, vão ser 40% para papel, 20% para plástico e 30% para vidro. A gente vai ver uma redução nas emissões totais da linha de base para 1,44 milhões de MTCO2 equivalente, além de uma queda na energia demandada. Na terceira simulação, a gente vai elevar os patamares de reciclagem. Então, vão ser 60% para papel, 40% para plástico e 50% para vidro. E as emissões da linha de base vão ficar em 2,18 milhões de MTCO2 equivalente. Após os resultados obtidos pela planilha WRM, foi possível analisar os prós e os contras de cada simulação. Em relação à simulação 1, a gente tem como pró por ser o mais simples e não requerer tanto investimento na fase de triagem. Mas, em contrapartida, é o pior cenário ambiental,
com um consumo muito grande de energia e altas taxas de emissões. Em relação à simulação 2, aquela que tivemos a reciclagem moderada, foi a que tivemos o melhor desempenho ambiental, pois tem uma redução significativa do gás de efeito estufa e uma economia de energia. Em contrapartida, é o cenário em que a gente exige uma maior infraestrutura em relação aos galpões de triagem e na coleta seletiva. Na simulação 3, aquela que tivemos reciclagem alta, embora a gente tenha uma redução das emissões em relação ao cenário base, ela se mostrou menos eficiente que a simulação 2. Isso porque as taxas excessivas de reciclagem aumentam a complexidade logística e técnica. Bom, agora nós vamos para a planilha de aterro de gestor anaeróbio de resíduos sólidos orgânicos. Nessa planilha, a gente vai ter o projeto de um aterro até o ano de 2046. Nós usamos o modelo para calcular o crescimento da população do consórcio. Então, vai começar em 268 mil pessoas em 2026. E nós consideramos a quantidade de lixo gerada por pessoa vai subir a 1% a cada ano por conta do aumento do consumo. A partir disso, a gente conseguiu calcular a quantidade de resíduos coletados por ano, que em 2026 foi de 47.247 toneladas. Nessa planilha também a gente transformou o peso desse lixo para volume, e aí nós usamos a densidade padrão do lixo compactado, que é de 0,7 toneladas por metro cúbico, e também colocamos nesse resultado um acréscimo de 20% de terra, no caso argila, que é usado para cobrir os resíduos. Nessa planilha também, a gente mostra o tamanho total da área que o aterro vai precisar ocupar ao longo desses anos, até 2046. Continuando, os resultados do aterro e de gestor anaeróbio de resíduos sólidos orgânicos, aqui a gente tem como o aterro vai funcionar no dia a dia. E aí, no ano de 2026, por exemplo, o consórcio recebe cerca de 129 toneladas de lixo por dia, e esse lixo diário compactado ocupa um volume de 221 metros cúbicos por dia na trincheira. Com base nisso, a gente conseguiu calcular o tamanho da célula diária e o comprimento que o lixo vai ocupar, que vai ser em cerca de 73,97 metros lineares no ano de 2026, que é o primeiro ano. A partir disso, a gente conseguiu planejar também a logística diária, mostrando o movimento de resíduos, a compactação mecânica e quanta terra vamos precisar para movimentar para cobrir aquela célula de lixo. Nessa planilha, a gente tem também a estimativa do total de funcionários que vão ser necessários na operação da estrutura para dar conta de todo esse trabalho. Lembrando novamente que todos esses cálculos foram feitos do ano de 2026 até o ano de 2046, que é de funcionamento de 20 anos desse aterro. Bom, por fim, nós conseguimos calcular também o potencial de transformar o biogás do aterro em energia elétrica. A gente tem que a área total da trincheira do aterro foi dimensionada em 510 mil metros quadrados, que são 51 hectares. Correlacionando isso com a chuva da região de 906 milímetros por ano, a gente calculou o volume de chorume gerado para que possa ser tratado. O grande destaque dessa questão é que, usando o modelo Landgen, nós conseguimos calcular a decomposição da matéria orgânica, que gerou uma vazão de metano de 7.267.000 metros cúbicos por ano no pico do aterro, que dá mais de 4,8 mil toneladas de gás de metano. Se nós coletarmos esse gás com a eficiência de 75% e queimarmos em motores com 25% de eficiência, nós conseguimos gerar uma potência elétrica de 1.535 kW, ou 1,54 megawatts. Ou seja, o projeto nos mostra que, além de reduzir a poluição que calculamos no WORM, o consórcio tem potencial de gerar energia limpa e se pagar economicamente.
Bom, esses foram os resultados e as análises que foram realizadas em relação ao projeto do Consórcio de Integração dos Municípios do Pajil. Muito obrigada.